Bom, tem alguns assuntos que eu vou falar aqui nesse vídeo, tá? Que talvez vocês vão observar aí no decorrer do curso, em algumas disciplinas, tá? Fala-se muito, né, da importância do desenvolvimento de diversas habilidades, né, nos 5 anos do curso, dando exemplo aqui, né, nos 5 anos do curso de engenharia de energia, né? Que eu tinha comentado em vídeos anteriores, né, mas é bom reforçar, né, que nem sempre o melhor aluno é aquele que tira as melhores notas, né? Até lembrei de uns vídeos atrás que eu falei sobre eficiência e eficácia. É como se fosse dizer da seguinte maneira: a eficiência, o aluno eficiente é aquele que tira uma nota próxima à nota máxima, né? Ao passo que eficácia é o aluno que passa tudo quanto é matéria mesmo raspando, mesmo com média 6, né? Podemos dar esse exemplo de eficiência e eficácia, né? O aluno pode não ser eficiente, mas é eficaz, né? Mas onde eu quero chegar? Que existem, né, diversas habilidades, né, que as pessoas devem desenvolver, né, como a questão da oratória, habilidade de idiomas, né, que o fato de ter, né, o conhecimento de idiomas como inglês e espanhol, entre outros, né, principalmente inglês e espanhol, isso ajuda muito, né, na busca do emprego, né, isto é, a empregabilidade é muito maior, né? Interessante que o Brasil é um dos países onde o diferencial, né, da fluência e pelo menos o idioma é um dos mais impactantes do mundo. Isto é, se a pessoa tem fluência em inglês ou espanhol, enfim, o salário aumentar de tantos por cento. Desculpa, não sei dizer qual, né, mas isso não é importante, né? Não vou ficar falando aqui de números, valores, mas só para mostrar aí a importância. Aí tem diversos valores, né, que eu já até mostrei anteriormente, né, caso eu falei aí do Fluência em Idiomas, experiência em alguma atividade aí que requer liderança, por exemplo, atuar em alguma empresa júnior, né, entre outras habilidades aí, até mesmo é presidente ou diretor de atlética, tá ajudando, ajuda também, isso é muito importante, tá? É, Aí tem, né, aquelas habilidades, né, que vêm associadas, né, resiliência, enfim, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E junto com isso, né, fala-se muito da importância do empreendedorismo. Pelo menos fazer cursos, ter o conhecimento, né, porque, assim, eu, por exemplo, me formei já há quase 20 anos, né? Então, na época já se falava sobre isso, de certa forma, mas dependendo do curso, né? Dependendo da formação da pessoa, né? O empreendedorismo pode ser mais ou menos importante, mas não importa, é importante para todo mundo. Tá? Então, no caso da engenharia de energia, nos últimos anos tem se deparado aí com ex-alunos abrindo empresas, né, tanto em Dourados quanto fora, até mesmo nas suas respectivas cidades natais, né, porque é um negócio que está crescendo, dos módulos fotovoltaicos, né, só que aquela história, né, tem que prever o que vem pela frente, né, por exemplo, agora está falando muito em projetos e montagem de módulos, né, que, ao meu ver, é um negócio que vai perdurar por muito tempo, mas mais para frente, esses mesmos engenheiros, né, esses mesmos projetistas, eles vão ter que dar abertura a novos negócios, como, por exemplo, a possibilidade da entrada do sistema de armazenamento de energia, que os preços estão barateando, né, estão caindo, e manutenção e alguns reparos mais profundos, até mesmo a troca de versores, né? Porque nada dura para sempre, né? Então recomendo aí a troca de versores aí no mínimo um período de 10 anos, né? E outra coisa também, né? Manutenções, né? Às vezes pode acontecer algum imprevisto, algum incidente que tem que trocar algum componente, por exemplo, algum módulo, inversor, o que seja, né? Então, são equipamentos que, embora o custo de manutenção seja baixíssimo, vão requerer alguma atenção especial, né? E outra coisa também, né? Os módulos fotovoltaicos estão aumentando a sua eficiência cada vez mais, os preços estão baixando, então nada impede mais para frente os usuários que já possuem nesses módulos, né, queiram trocar de módulo, né, à medida que vão tornando mais eficiente. Igual o carro, por exemplo. É interessante trocar o carro de vez em quando, por quê? Porque vão surgindo modelos melhores, mais econômicos, é o mesmo conceito, tá? Então, fala-se muito, né, da importância do empreendedorismo, né? Tem até um clichê lá
que no empreendedorismo, né, você é seu próprio patrão, tá? E como falei anteriormente, né, existem alguns negócios muito bacanas, né, que não apenas para engenharia de energia, mas para muitos engenheiros, como, por exemplo, consultorias aí com instalação de sistemas de coleta de água de chuva para fins não potáveis, e dentro da engenharia de energia, consultoria em eficiência energética, tá? E assim vai. Especialmente junto a grandes consumidores, como indústrias. E outra coisa muito importante que eu queria falar na questão da inovação, né? Porque como surgiu quase que do nada esse negócio, né, de projeto e instalação de módulos fotovoltaicos? Isso veio com a inovação dos materiais e também de sistemas associados, né? Porque você instala o módulo fotovoltaico acoplado aí a, a rede de distribuição de energia elétrica. Tá? Ainda quando falo inovação, né, também não posso esquecer das medidas de eficiência energética que podem ser tomadas aí dentro dentro dos grandes consumidores ou dentro das empresas de distribuição de energia, por exemplo. Tá? Essa é uma outra história. Então, eu vou compartilhar um material aqui com vocês que é o seguinte: a importância da inovação. Né? O que seria a inovação? É o ato de desenvolver tecnologias disruptivas, né, que eu já tinha falado anteriormente, né, tecnologias disruptivas e também soluções de sistemas já existentes, né, mas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, da população em geral, e também diminuir custos e ou também aumentar a eficiência, né, diminuir o consumo. Que nem a história da troca das lâmpadas, né, que de incandescente para fluorescente, depois de fluorescente para LED. Por exemplo, quem trocou incandescente por fluorescente é porque sabe que consome menos. Mas o grande problema das fluorescentes é que tem reatores, tem starter, tem um monte de componentes associados, né? Tanto embutido na mesma lâmpada quanto fora, né? Tinha uma bandeja com tudo junto. Com o LED não, com o LED ele é mais prático que não precisa de starter, não precisa de reator, né? São uma tecnologia aparentemente mais simples, né? Então, assim, mesmo que muitos dos componentes e soluções veio de fora, né? Quando fala em inovação, né, pode ser, por exemplo, a adaptação, né, dessas tecnologias às condições brasileiras e também a, a disseminação dessas tecnologias, a apresentação dessas tecnologias e mostrar, né, que elas são úteis. Tá? Isso que é importante. Então, quando falo inovação também, né, eu falo de tecnologia disruptiva, né, que são tecnologias que mudam, né, a forma, né, como é que se fala, né, de desenvolver atividades, desenvolver serviços, né, como, por exemplo, os módulos fotovoltaicos que cria, né, uma figura do consumidor que gera sua própria energia, do carro elétrico que pode carregar na sua própria casa, e assim por diante, da máquina digital, por exemplo, né, que antes precisava de filme fotográfico, levava para revelar. Com a máquina digital você faz a sua própria foto. Você pode imprimir a foto na tua própria casa ou armazenar as fotos no computador, enfim. Então uma gama enorme de tecnologias disruptivas, né? Inclusive da área de energia. E tudo isso veio com as inovações, né? As inovações tecnológicas. Em geral, essas inovações são mais caras, aí tende a se baratear, né, à medida que vai tendo, né, fabricação de produtos, materiais, componentes em escala, e dependendo da situação, né, quebra de patentes, né, uma tecnologia aí que entre domínio público, né, isso pode acontecer, isso é muito comum em livros e medicamentos, né, e assim vai. E onde é que eu posso ver as inovações, né, na área da engenharia de energia? Bom, primeiramente, né, no Brasil se vê muita pesquisa, né, por parte da Petrobras e empresas associadas, né? Então vou mostrar aqui um material bem rápido para vocês. Na verdade é um PDF, tá? Não vou ficar lendo aqui para vocês, né, que fica cansativo. Mas tem um texto bastante interessante do grupo de pesquisa lá da FRJ, tá? Da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Aqui, ó, desenvolvimento, o papel do Estado no apoio às universidades, 2 casos de sucesso do setor energético. Eu vou resumir para vocês aqui. Ele fala principalmente das pesquisas
por parte do setor de petróleo e gás e da parte do setor de biocombustíveis, né? Mas não esquecendo também do setor elétrico. Mas, primeiramente, o que fala aqui? Que, por exemplo, o maior centro de pesquisa do Brasil é o CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, instalado na Ilha do Fundão, onde fica também a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que recentemente passou por uma grande ampliação para atender às demandas de pesquisas, né, na área do âmbito do petróleo da camada pré-sal, em que várias das soluções foram desenvolvidas no Brasil. Ora no CENPES, ora em centros de pesquisa diversos, inclusive outras universidades. Tá? E esse ambiente aí de inovação tal, possibilitou, né, investimento por parte de outras empresas. Tá? Muitas dessas empresas não são nomes conhecidos para a população em geral, né, mas são grandes empresas que atuam em soluções no setor de petróleo e gás, tá? Inclusive, especialmente empresas estrangeiras, que desenvolvem equipamentos, soluções para plataformas, turbinas e assim por diante. Tá? Então, junto com o centro de pesquisa da Petrobras, tem também outros centros de pesquisas de outras empresas, inclusive multinacionais, instaladas no Rio de Janeiro. E por quê? Porque é um mercado enorme, né? Um mercado de centenas de bilhões de reais, tá? Porque atualmente a camada pré-sal é o maior fornecedor do petróleo no Brasil e teve um crescimento bem rápido nos últimos anos, né? As primeiras jazidas foram anunciadas, desculpa, não lembro, talvez lá para 2008, sim, foi menos de 15 anos, mais ou menos, né? Em período tão curto, ocorreu um fato inédito no mundo, que é um crescimento importante da produção de petróleo e gás, né? Especialmente petróleo. Então, tudo isso veio graças a investimento, recursos, dinheiro, né? Que mais? Principalmente por parte da Petrobras, como empresa de capital mista. Tá? E aí também veio, né, investimentos, né, na área do setor sucroenergético, mas são investimentos assim bem mais antigos, né, que por parte de institutos de pesquisa públicas, né, e também até privadas, né. Existem também centros de pesquisa que são associações, tem uma que chama CTC, Centro de Tecnologia Canavieira, cujos recursos são provenientes de algumas empresas associadas, né. Então um centro de pesquisa mantido por recursos privados. Então, no caso da CTC, né, desenvolve, como se fala, né, tem várias pesquisas como se fala, da área agrícola, pesquisa no desenvolvimento, né, no melhoramento genético da cana, né? E aí, inclusive, né, pesquisa no ramo da transgenia. Então, tem vários centros de pesquisa que mexe com a genética da planta, da cana-de-açúcar. Inclusive, tem um grupo, né, que é uma rede interuniversitária, né, que é chamada RIDESA, que aparece até o nome aqui. Vou procurar aqui para vocês. A RIDESA é composto por um grupo de universidades, né, que faz pesquisa nessa área. Está aqui, ó. Rede. Opa! Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético, inclusive tem um centro de pesquisa dentro da FGD desse RIDESA. Né? A sede da RIDESA é na Federal de São Carlos, UFSCar, se não me engano, em Araras. Então é o seguinte, ele faz diversas pesquisas na planta, tá? Da planta cana-de-açúcar. Bom, existem outros centros de pesquisa também que mexem com cana, né? Tanto a planta em si quanto o manejo da cana. Tá? Da mesma forma que existem centros de pesquisa diversos, se não me engano, na Colômbia tem um que é só do feijão. Tá? E assim vai. Mas só que provavelmente do setor agrícola esse seja um dos mais importantes, se não mais importante, também porque está dizendo aqui, ó, 66% da área plantada de cana utiliza variedades desenvolvidas por essa rede, RIDESA. Tá? Que mais? Tem lá as pesquisas do ramo do petróleo e gás, do etanol, e também nos centros de pesquisa menores em empresas automotivas, por exemplo, a GM, General Motors, tem um centro de pesquisa em São Caetano do Sul, onde fica a sede brasileira, né? Tem lá centro de pesquisa lá em São José dos Campos,
no Centro Tecnológico Aeroespacial, por exemplo, né, o CTA, né, pesquisas na área da aeronáutica, junto com a Embraer, né, e que eu tinha falado que ia falar, né, que pesquisas da área elétrica, que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu parar de compartilhar esse aqui, vou compartilhar outro material. É obrigatório, por parte das concessionárias de energia, geração, transmissão, distribuição, o mínimo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Tem uma porcentagem, né, em si, que incide no faturamento dessas empresas, né? E certamente que eles vão pesquisar em áreas que fazem sentido para elas. Então, por exemplo, se uma concessionária de energia, uma Energisa, por exemplo, que atende à distribuição de energia, ela, lógico, que vai fazer pesquisas para melhorar, né, a eficiência dos seus processos, dos seus serviços, né? Como, por exemplo, que é muito comum, pesquisas para diminuir casos de gatos. Então, pesquisa na área de telemetria, de investigação, né, remota, tá? Para evitar esse tipo de problema, que é furto de energia, né? Furto de energia elétrica. Então, aqui vou compartilhar com vocês esse aqui. Não, desculpa, na verdade era outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. Isso aqui eu devo compartilhar depois. Cadê? Aqui. Minutinho. Vamos ver se aparece agora. Tem uma página dentro da página da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, que ela fala sobre pesquisas P&D, projetos P&D, pesquisa e desenvolvimento. E a ANEEL e assim, uma parte, né, do faturamento dessas concessionárias, né, como eu falei, vai tanto para P&D, quanto também para projetos de eficiência energética. Quando eu falo projetos de eficiência energética, são as concessionárias, por exemplo, comprando geladeiras, doando para comunidades carentes, doando para alguma instituição de caridade, alguma ONG. Por que comprar geladeiras? Porque para usar as geladeiras mais novas são mais eficientes, consomem menos energia elétrica, em detrimento das geladeiras mais antigas, né, que tanto pelo uso quanto as tecnologias dos compressores serem mais antigas, né, o consumo tende a ser maior de energia elétrica. Então, uma parte do faturamento dessas empresas de geração, transmissão e distribuição são obrigatoriamente voltadas a pesquisas, né? E como disse, nas empresas elas tendem a desenvolver projetos que atendam suas necessidades. Tá? Então aqui tem uma gama enorme de opções, né? Existe aí pesquisas, por exemplo, na área de fontes alternativas. Por exemplo, módulos fotovoltaicos mais eficientes, tecnologias alternativas de energia mais eficientes ou mais baratas, né? Pesquisas aqui, vou dar um exemplo, a geração de energia a partir de resíduos sólidos urbanos, pesquisas com pequenos sistemas isolados, vocês vão ver, tem disciplinas mais para frente, vocês vão ver, vão falar muito de sistemas isolados, que é uma situação que necessita de pesquisas mais profundas, e assim vai, né? Pesquisas na área de geração termoelétrica, tá? Por exemplo, usinas termoelétricas mais eficientes. Outra coisa também, como tem a maior parte da energia elétrica vem das hidrelétricas, aí tem a questão da gestão dos reservatórios, da gestão das bacias hidrográficas. Tá? Eu não vou entrar em detalhes cada um deles, não. Pesquisa na área de meio ambiente, segurança, aí já tende a ser uma parte mais elétrica de uma forma mais profunda, né? Que eu sou engenheiro mecânico, não tenho tanto domínio. Eficiência energética, como falei para vocês, né? Planejamento de sistemas elétricos, operação de sistemas elétricos. Eu falo isso porque ambos os dois assuntos são muito importantes, né? Porque com a popularização da geração eólica e fotovoltaica tem se gerado novos desafios no gerenciamento da rede elétrica no Brasil. Mais para frente, outras disciplinas vocês vão descobrir o porquê. E isso tem acarretado aí na necessidade, né, de profissionais mais qualificados, profissionais mais específicos do ramo. Aí precisa contratar, por exemplo, economistas, contadores, engenheiros eletricistas, engenheiros de energia, matemáticos, físicos, assim por diante. Né?
supervisão, controle e proteção, né? Falando dos famosos gatos, por exemplo, né? Deixa eu ver se aparece uma coisa mais específica aqui de gatos. Tá, tecnologias de supervisão, por exemplo, né? Qualidade e confiabilidade da energia elétrica e assim por diante. Tá? Então, várias instituições recebem recursos financeiros para desenvolver suas pesquisas, né? Que é o quê? Aquisição de equipamentos, melhoramento de laboratórios, bolsas de estudo. Então, vou fechando aqui só para não ficar muito bagunçado. Eu vou compartilhar mais um material com vocês. É um PDF que eu sempre uso numa disciplina chamada Novas Tecnologias para Transformação de Energia. É um material assim, não é muito novo, né? Mas é só para mostrar para vocês, tá? Do uso desses recursos, tá? Aqui tem várias empresas, né? Com vários concessionários de energia que participam dos programas de P&D, tá? Bom, alguma empresa deve ter falido ou adquirido, sei lá, né? Aí vocês veem aqui vários projetos, tá? Por exemplo, na área solar fotovoltaica, que é desde desenvolvimento de equipamentos, né, melhoramento dos já existentes e também gerenciamento das redes, que é como eu falei, né, que tem alguns fatores, alguns itens aí a mais, aí tem o gerenciamento é diferente, tá? Basicamente é isso. Geração eólica, por exemplo, turbinas mais eficientes, que mais? Pesquisa na área de biocombustíveis, né? Biomassa, biocombustíveis, tá? Por exemplo, quando fala etanol, pesquisa é para produção, para melhoramento de projetos de sistemas de fermentação, né? Para aumentar a eficiência da produção de etanol, por exemplo, né? E aí as várias pesquisas que tem, né? Tudo bem que esse PDF está focando muito a CEMIG, que é de Minas Gerais, mas vamos mostrar os outros em geral, né? Muitas pesquisas na área de energia solar, hidrogênio, mais para frente tem disciplina específica que fala algumas aulas sobre hidrogênio, né? Quem dá aula disso aí? Eu mesmo. Azul claro aqui, biomassa e assim por diante. Tá? Temas bastante interessantes, essenciais aí na compreensão de diversos assuntos na área de engenharia de energia, tá bom? Então, a gama de opções é enorme para fins de pesquisas, tá? Então tá aí. Então tudo isso usando recursos provenientes do faturamento, pelo menos 1% do faturamento das concessionárias de energia, geração, transmissão e distribuição. Lógico que no Brasil vai ter bastante pesquisa, por exemplo, na área de biomassa, energias renováveis, tá? E basicamente isso que eu queria comentar com vocês, tá? E é sobre isso, né? A importância da inovação, né? Visando aí o melhoramento da qualidade de vida das pessoas, diminuição de custos de produtos e processos, aumento da confiabilidade dos produtos. Quando falo confiabilidade, é diminuir interrupções, paradas, despesas inesperadas, né? Carros mais confiáveis são aqueles que dão menos problema, né? Só para dar o exemplo. E no caso, equipamentos mais econômicos, mais eficazes, mais eficientes, enfim. Então, basicamente, é isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo. Até mais.